Haveria algo de muito errado com o seu paciente, caso ele não pudesse fazer o seu analista de boca. Ao mesmo tempo, há algo de muito errado com o analista que não consegue tolerar ser feito de bobo. Caso possa tolerar isso, se você puder suportar, ficar irritado, então você pode aprender algo. Quando o teu paciente chega, ele está fragmentado. Ele é como uma criança fragmentada, ele não tem ainda a unidade. Então, ele é como se ele não fosse ainda um sujeito. Então, qual é o nosso papel? É a gente começar a pegar esses pedaços que existem nesse paciente e começar a devolver para ele, para que ele consiga conquistar e ser quem ele realmente ele é. Esse é um dos papéis que nós temos que fazer com o nosso paciente. É esse acolhimento. E devolver esse lugar dele, muitas vezes, não é só apenas as coisas boas que nós pensamos que tem que ser, mas também aquilo que ele abomina, aquilo que ele rejeita, os sentimentos que ele não dá conta ainda. Então, vamos colocar aqui um sentimento de inveja, um sentimento de orgulho, um sentimento de vaidade. Esse paciente vem, e porque ele aprendeu que ele tem que esconder tudo isso, e isso é algo ruim, ele acaba não mostrando, e começa a atuar, e a ser assim, sabe, de forma inconsciente. Então, muitas vezes, nós percebemos que existe uma inveja ali nessa fala do paciente. Sabe, quando ele diz, eu não quero dar isso para o outro porque já tem demais. Ele começa a desdenhar o colega dele do trabalho. Ele começa a diminuir as pessoas que estão ao redor. Isso é inveja. Isso, Cláudia já fala sobre isso. E quando a gente está nesse lugar de continente, a gente vai aceitar, ele vai poder se constituir, percebendo que ele pode sim ter uma palavra de inveja, ele pode sim sentir inveja, e aí? Tudo bem, entende? Porque a inveja é inerente do ser humano. Esse paciente ele pode sentir raiva, querer matar o outro. Eu até brinco quando a gente está trabalhando a raiva. Se você pode querer matar, só você não pode fazer de verdade, porque senão você vai sair preso. Né? Eu sempre brinco assim. Mas querer matar no seu imaginário, vá-se embora, mata o dia que você quiser. Porque muitas vezes ele não sabe que ele pode ser mal ou má. E eu já tive pacientes que diziam assim, ai, que bom que eu posso ser mal. Só pelo fato dele desejar que o outro quebra a perna, da boca para fora. A gente não está falando aqui de energia, a gente não está falando de vibrações, não, a gente está falando de um desejo legítimo que você tem. E isso foi tirado dessa criança. Então, ser continente é fazer com que ele possa, né, naquele momento, se ir se formando e se conhecendo naquele espaço ali, tá? É dar esse lugar para ele. E aí eu brinco, né, da cara de paisagem nossa, é que a gente tinha muito cuidado para não emitir nenhuma reação com relação a ele, de que seja a favor ou contra. Nenhum sorriso de aprovação, nenhuma cara fechada de reprovação. Nós temos que ser neutros. E aí eu estou falando de não sorrir, não é no seguinte de a gente ficar aquela pessoa, uma estátua, não, tá, gente? Vai ter momento que a gente vai sorrir, sim, com o nosso paciente. Vai ter momentos que a gente vai brincar com ele. Isso é um trabalho que eu atribuo à nossa aliança terapêutica. Aqui, essa frase de Bion, ele que diz o seguinte: haveria algo de muito errado com o seu paciente, caso ele não pudesse fazer o seu analista de bobo. O que é isso? O paciente, ele mente. Ele tenta enganar você. Ele tenta desconversar. Essa desconversa é consciente ou não? Pode ser um desconversar por uma questão de resistência e pode ser um desconversar porque ele não quer nem entrar no assunto. Mas ele vai estar ali o tempo todo tentando, né, enganar você. E isso enganar não é pejorativo não, tá, gente? É no bom sentido. Porque quem está ali diante dele?
no processo transferencial? Um objeto primário. Se ele chega para você e fala tudo, tudo, e ele não esconde nada de você, ele está muito adoecido. É a mesma coisa da criança. A criança vai mentir para papai e mamãe, a criança vai tentar enganar, vai tentar, né, driblar as leis, e isso é possível, é salutar, é sadio, porque ele precisa ter essa independência, ele precisa ter esse amadurecimento, ele está construindo a individualidade dele. Então, o paciente também vai fazer isso conosco. Ele vai tentar nos enganar. E a gente precisa entender que isso é um processo natural, ok? A frase continua. Ao mesmo tempo, há algo de muito errado com o analista que não consegue tolerar ser feito de bobo. Caso possa tolerar isso, se você puder suportar ficar irritado, então você pode aprender algo. Então, nós também precisamos saber e suportar esse lugar que é nos colocado, no lugar de bobo. Saber que o paciente está mentindo, saber que o paciente está tentando nos enrolar, que está fugindo do assunto, e a gente aceitar isso, ok, tudo bem, é algo natural. Como o caso em que a pessoa tinha um analista e ela disse, eu não estou preparada para falar desse momento agora, sobre isso. E o analista, não, você tem que falar sobre isso, você sabe que tem que falar sobre isso. Você não pode esconder. Eu disse, não, mas eu não quero falar. Não, mas é importante você falar isso, porque faz parte do processo. Né? Então, veja, que lugar esse profissional estava? Invadindo o lugar do outro, obrigando o outro a falar. Então, é isso que a gente precisa entender. O paciente vai nos fazer de bobo e a gente vai, sim, aceitar ser feito de bobo. O paciente vai contar uma historinha lá e a gente vai, ok, tudo bem. Sabe? O paciente vai falar palavras ou ele vai trazer ambiguidades, tudo bem. Ora, ele vai dizer que ama fulano, daqui a pouco ele está dizendo que odeia, e a gente não vai confrontar esse paciente. Sabe que muitas vezes tem aquele desejo. Não, mas peraí. Ele disse aqui isso, mas já está te dizendo isso outro, tudo bem, faz parte. Porque é o processo dele, a ambivalência, ele tem que falar disso, ele tem que saber que pode amar, ele tem que saber que pode odiar a mesma pessoa. E nós precisamos acolher isso desse paciente, ou desse analisando. Certo? Então, ser continente, né, o que eu quero hoje, nessa introdução, que a gente já vai começar a nossa supervisão, é justamente isso, né? É saber que esse outro, esse paciente, ele tem e precisa de ter um espaço para que possa crescer, para que possa amadurecer, para que possa resgatar uma individualidade, o ser que ficou lá atrás, que não foi permitido. E é nesse espaço que nosso que a gente vai ter que dar para esse paciente. E a gente tem que suportar isso. Suportar sorriso, suportar cara feia, suportar muxoxo, né? Suportar brincadeirinhas, falas sarcásticas, tudo isso vai acontecer. E se eu não estiver preparado para receber tudo isso do meu outro paciente, eu vou voltar para a minha análise pessoal, aliás, eu vou reforçar ela, né? Porque para deixar, a gente nunca vai deixar. Se perguntar por que eu não posso fazer isso?